disse o Alexandre de Moraes. Ele ainda fala, Pitoli, que as redes sociais não podem ser consideradas terras sem lei, o que significa a necessidade de métodos e regras para as plataformas. Ele questionou o seguinte, Pitoli, a pergunta que tem que ser feita é: por que o que não pode ser feito no mundo real pode ser feito no virtual? Fez a pergunta o Alexandre de Moraes. E ele também citou o que chamou de instrumentalização das redes sociais quando mencionou o dia 8 de janeiro, né, os atos do dia 8 de janeiro em Brasília, quando ocorreu ali o ataque às sedes dos três poderes. Ele disse o seguinte: não é possível subestimarmos de novo. Todos devem ser responsabilizados e temos que ver mecanismos para evitar que isso ocorra novamente, inclusive com métodos de responsabilização das redes sociais. As mídias sociais foram instrumentalizadas e permitiram se instrumentalizar no dia 8 de janeiro, disse o Alexandre de Moraes. Pitoli. Eu só preciso desmontar uma narrativa que contém essa notícia. A internet, até onde eu sei, ela não é terra de ninguém. Primeiro porque existem hoje ferramentas para identificar IPs. Deixa eu só te contar uma história rápida, você vai entender. Aqui em Bauru, onde nós estamos, aqui em Bauru, tinha um cidadão que usava um perfil no Facebook para me atacar e atacar a rádio. Quando a gente tinha uma defesa veemente e contundente da cidade aqui no YouTube, e a gente tinha naquele momento 33 mil inscritos no canal. Isso eu estou falando antes de abril do ano passado. Vai completar um ano agora que a gente viu essa subida vertiginosa no YouTube, e antes a gente falava de Bauru, tratava de Bauru e tal, enfim. Aí tinha um perfil no Facebook chamado Zé Baurulino. Esse perfil, escondido atrás de um pseudônimo, covarde, me atacava, me xingava, a ponto de, em função da minha família e dos meus filhos, eu deixar de estar nas redes sociais. Você não me encontra nas redes sociais. Por quê? Porque minha filha via, na época, ataques à minha pessoa, à minha honra. Eu nunca processei esse imbecil. Mas minha família via ataques à minha honra que não correspondiam à realidade, porque eles sabiam, né, do que se tratava. Entretanto, este cidadão, Zé Baurulino, ele atacava e atacava mais pessoas da cidade. Um dia, um desses atacados foi até a Polícia Civil e fez um boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Bauru identificou, né, o bonitão, o corajoso, né, o tal do Zé Baurulino, através do IP do computador. E chegou à conclusão que, olha que covarde, covardão, ele ia para a casa e gente conhecida, hein? Um dos donozinhos da cidade aí. Ele ia para a casa da sogra dele, e enquanto naquele domingo em família tal, ele programava ali os disparos para a semana para atacar a honra de quem ele não gostava, usando um pseudônimo e gerando confusão, inclusive, que trazia desconfiança sobre outras pessoas da cidade. E a Polícia Civil, através do IP, chegou nesse cidadão, o covardão que usava do computador da sogra para logar como Zé Baurulino e atacar a honra de pessoas. Eu conversei de perto com esse cara, né? Tivemos uma conversa franca, aberta, ele um puta de um cagão, né? Acabou fugindo, tergiversando, e, enfim, identificado pela polícia foi. O resto da história está entre ele e quem fez o BO. Não tenho mais informação e também não quero saber. O que eu estou tentando dizer aqui para o senhor Alexandre de Moraes é que, se em Bauru, Velho Oeste Paulista, nós tínhamos aqui um cidadão que utilizava de um codinome, um pseudônimo, para atacar pessoas, ferir a honra destes, e através de um boletim de ocorrência, ele foi identificado, como é que uma estrutura do tamanho como o STF, né, e outras, como Polícia Federal, não conseguem chegar, a BIM, não conseguem chegar aos IPs que promovem, através de pseudônimos, perfis fakes, perfis falsos. Como é que esses não conseguem chegar a estas pessoas? Conseguem. Então, não é um território sem lei. Por quê? Identificada a pessoa que atacou,
identificado quem proliferou o ódio, a mentira, a fake news, nós temos hoje instrumentos legais garantidos pela Constituição e os códigos de processo civil, penal, enfim, que garantem a condenação deste cidadão, desta cidadã. Foi lá, discurso de ódio, de mentira, de ataque, de violência, injúria, calúnia, difamação. Nós já temos no Brasil ferramenta suficiente para poder encarar esses caras, identificá-los e puni-los. Então como é que não tem? Como é que diz que é terra de ninguém, uma terra sem lei? Isso para mim não reflete a realidade. E a gente precisa ser honesto também. Outra situação, quando a gente trata da regulação das mídias sociais, nós estamos falando de sucesso desta ação em países onde estão em vigência ditaduras. Ditaduras. Daí a China. Tenta usar o Google lá na China, ver o que acontece. Não é? E outros países aqui, dispensa comentários, Coreia do Norte, enfim, tudo que você já sabe. Aí eu te pergunto, vai dar certo aqui para quem? Vai dar certo aqui, regulação da mídia, para quem busca a ditadura de fato instalada no Brasil, ditadura que já está camuflada em decisões tomadas até aqui por ministros do STF, infelizmente, ou vai dar ruim, vai dar errado para quem sabe ou imagina viver num país livre, democrático, em que escreve o que quer e se avançou, passou do ponto, vai ser processado, pode ser condenado. Para quem é que está ruim essa história? Está ruim para a parcela da população que segue amedrontada e por isso muitos não se posicionaram com relação à volta do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Por isso muitos não estiveram em Brasília no aeroporto por conta desse manto do medo. Esse tipo de fala só contribui para essa narrativa do medo sobre estas pessoas que, infelizmente, hoje estão desacreditadas nesta liberdade que perdemos ao longo dos últimos tempos em nosso país. Então, me perdoe, dizer que é uma terra sem lei, não. Ou nós temos, então, instituições fragilizadas e incapazes, não é uma ofensa, é só uma constatação, incapazes de identificar a origem dos ataques e quem os promoveu. E a partir daí, usa o que já temos no Código do Processo Civil, Penal e manda ver. Processa e condena. Agora, regular a mídia vai dar certo só para quem quer ver a ditadura no Brasil. E aí, meu amigo, a gente já sabe qual é o fim disso. É o teu silêncio, através de uma mordaça. Uma mordaça eletrônica que, infelizmente, estão querendo colocar na gente, contando o que, para mim, não reflete a verdade ou a realidade. Temos instrumentos para isso. Só falta usá-los adequadamente e constitucionalmente.